Cara, se você quer fumar tua maconha, se você só quer relaxar e você quer ficar de boa, tá tudo certo. Para por aqui, entendeu? Nem precisa continuar no curso, toca a tua vida e tá tudo bem, eu não tenho problema nenhum, fume a sua maconha. Eu tô falando pro cara que tem um projeto de futuro. Eu quero falar com a pessoa que quer conquistar as coisas, que quer ter sucesso, que quer ter uma boa condição financeira, que quer ter uma boa casa, um bom carro, quer fazer umas boas viagens. Se a sua vibe é outra, se você, eu não tenho essa ambição, eu quero viver do meu artesanato, na beira da praia e etc e tal, tá joia, cara, vai ser feliz e tá tudo bem, eu não vou nem julgar, tá tudo certo. Esse é o teu caminho, tá tudo certo. Agora, se esse não é o teu caminho, você precisa prestar atenção numa coisa. Quando você vai conversar com os narcóticos anônimos, você consegue perceber que mais de 70% dos viciados em crack, heroína, cocaína e etc., em êxtase e etc., são jovens que começaram com o uso da maconha. Começaram com o uso da maconha e depois se interessaram por outras drogas. Com base naquilo que a maconha fez, com base naquela experiência, que é uma experiência mais suave, mais tranquila, mais sossegada, foram experimentar outras coisas e aí as experiências não foram as mesmas, o vício é muito maior, né? A dependência química é muito maior e é como se a droga tirasse da tua mão o poder e a capacidade de tomada de decisão, porque a partir daquele momento o teu corpo grita, as tuas células gritam querendo aquela substância. E aí a tua capacidade de dizer não diminui drasticamente, diminui absurdamente. Então você acaba sendo impactado por isso. Mas eu quero trazer 2 pontos especificamente. Então eu não vou falar sobre as outras drogas, eu vou falar sobre a maconha, que é tida como não droga, né? Vamos falar sobre ela. Primeiro, você tendo um hábito, né, a curto prazo, você tendo um hábito de uso da maconha, você invariavelmente buscará, a curto prazo, se reunir, se relacionar com jovens que tenham a mesma cultura. Então você acaba se isolando um pouco daquilo que você ia fazer, de uma série de coisas que você ia fazer, de tudo aquilo que você ia conquistar, dos amigos, do seu network que você poderia construir, e você passa a se relacionar e se isolar junto com esses amigos para curtição, para ficar de boa, para fumar sua maconha, comer o seu lanche na sua larica, né? Dar risada pra caramba e tá massa, né? Isso é a parte legal, ok. Só que o que acontece? Isso primeiro tem um impacto muito grande em você, né? Porque começa a mexer na parte cognitiva, né? Começa a mexer na parte psicológica e começa a isolar você da onde você deveria estar. Então começa a fazer um Y no seu caminho. Você deveria ir por esse caminho, que é um caminho promissor, é um caminho que pode te dar uma série de possibilidades, e você começa a fazer um Y nesse caminho. E é muito difícil você conseguir conduzir as duas coisas, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Aqui você vai ter energia, aqui você vai ter motivação, aqui você vai ter atividade, né? Você vai ter uma saúde, você vai ter uma disciplina, uma série de coisas que vão por esse caminho. Nesse outro caminho você vai para um relax, você vai ficar de boa, você vai para uma curtição, você vai ficar, enfim, é um outro caminho, tá? Então esses caminhos eles não convergem, eles não vão para a mesma direção. Mas o segundo e pior impacto é a partir do uso prolongado. Porque quando você começa a ter um uso prolongado da maconha, você começa a ter reflexos, você começa a ter impactos que talvez sejam irreversíveis. Uma pessoa acostumada a fumar maconha a vida inteira, que diz que não é viciada na maconha, que quer parar, para a hora que quiser, mas que nunca parou, né? Ela começa a ter um pouquinho mais de dano cerebral, né? Ela começa a ter um pouco mais de impacto no desenvolvimento e ela começa a apresentar um pouco de lentidão, ela começa a apresentar um pouco de letargia, né? Você começa a perceber que aquela pessoa ela tem dificuldade de entender as coisas, ela vai dar respostas, ela não consegue ter velocidade de pensamento, de tomada de decisão, né? Você conta alguma história para a pessoa, as outras pessoas entendem rápido, você olha para a cara dela e você percebe que aquela pessoa não está entendendo muito bem aquilo que você está falando. Então tudo isso acaba afetando, né, essa pessoa e esses impactos eles são irreversíveis. Porque se você começou a usar enquanto jovem
e você mantém esse uso até a tua fase adulta, vai chegar um determinado momento que você não recupera mais. Você não tem mais recuperação desses neurônios, né? Você não tem mais condições de tirar esse tempo perdido. Você acaba sendo muito impactado. Então, isso pode passar despercebido, isso pode ser uma coisa que você acha que não tem nada a ver, né? Mas que também pode impactar muito. De novo, nós estamos falando de business. Quando eu estou falando isso para você, eu de novo estou te provocando e te chamando a analisar o ambiente à sua volta. Veja como é que você está posicionado, como é que seus amigos estão posicionados, e isso pode fazer uma grande diferença em tudo que você quer ser, em tudo que você quer fazer. Então, se você está com um olhar, né, para empreender, para fazer coisas, para ter sucesso, então o teu caminho ele é para o lado de cá desse Y e não para o lado de lá. Se você for começar a se envolver com droga, seja ela de qualquer tipo, pare esse vídeo agora, né? No momento que você está, busque ajuda, vai no Narcóticos Anônimos, vai procurar ajuda do seu pai e da sua mãe, vai procurar um internamento, para o que seja, saia dessa e comece a construir um futuro, porque você tem, todo mundo tem total capacidade de fazer. Você só não pode ser um cara que rema contra você mesmo. Você não pode ser um cara que está jogando contra você mesmo. E quando você está usando qualquer tipo de substância, você está fazendo isso, tá? Você está se prejudicando. Tem um cara chamado Naval Ravikant. Esse cara, ele é um investidor anjo. Ele já investiu em grandes empresas como a Uber, por exemplo. Ele é um investidor que atua muito no Vale do Silício e ele lançou um livro chamado O Almanaque de Naval Ravikant. E esse cara, ele fala, uma das coisas que ele fala no livro dele, ele fala assim, cara, você só não pode fazer coisas que te prejudiquem. Você não pode ser preso, você não pode se matar, você não pode fazer coisas que te façam mal. E quando você está indo por esse caminho aqui, você está fazendo mal para você. Você não sabe da repercussão disso, você não sabe o quanto isso pode te prejudicar. E não faz o menor sentido você fazer coisas que te prejudiquem hoje, sendo que você quer ter um futuro de sucesso. Se eu perguntar para você, qual é o futuro que você deseja? Você deseja ter um futuro de sucesso? Então, poxa, você tem que se preparar para esse futuro. E não arrebentar com um cara que vai chegar lá no futuro para você cobrar que você acha que você deveria ter tido sucesso, mas que a vida foi ingrata com você, sendo que, na verdade, a vida só te devolveu aquilo que você escolheu, né? Causa e efeito, né? Então, quando eu estou falando para vocês que vocês precisam deixar de ser coadjuvantes, que você precisa ser protagonista e que você precisa aprender a escolher aquilo que você não quer, é disso que eu estou falando. Quer ser um Zé Droguinha? Se você quer, tá tudo certo. Boa sorte, Zé Droguinha. Agora, se você não quer ser um Zé Droguinha, você precisa saber dizer não para isso, para você poder construir o teu futuro. Fechou?